Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast da Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pelo deputado federal Nilton Tato, que tem sido muito atuante na defesa do meio ambiente dentro do Parlamento, Congresso Nacional, presidida pelo deputado na Câmara dos Deputados e pela senadora Elisiane Gama, no Senado Federal. Sou Maurício Guetta, sou consultor jurídico do Instituto Socioambiental, professor de Direito Ambiental, e estou hoje com uma convidada mais do que especial, que é Sueli Araújo, grande amiga, companheira, especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima, e também foi presidente do IBAMA, na minha visão, a melhor presidente do IBAMA até hoje, e mais de 30 anos de experiência no Legislativo, atuando como consultora legislativa na área de meio ambiente. Então, tudo que é lei ambiental no Brasil passou nas mãos da Sueli, e hoje nós temos um tema muito relevante, né, Sueli, que é o tema do licenciamento ambiental. Desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, o tema já conta com projetos de lei, inicialmente do professor Fábio Feldman, grande amigo também, e esse projeto de lei que nós vamos debater hoje, que é o projeto de lei no Senado 2159 de 2021, ele se origina no PL 3729 de 2004, né? Então, o projeto do então deputado Luciano Zica, que pretende regulamentar, trazer uma lei geral do licenciamento ambiental. Então, feita essa introdução, queria primeiro pedir para a Sueli explicar um pouco da importância do licenciamento, né, para a nossa sociedade. Eu me lembro, Sueli, que antes de haver licenciamento ambiental no Brasil, né, na década de 60, por exemplo, nós tínhamos situações muito aberrantes, né? Então, crianças nasciam sem cérebro ali no município de Cubatão, na região que era conhecida como Vale da Morte. O rio Tietê foi totalmente poluído e tantos outros danos ambientais que foram percebidos, né, sem uma regulação das atividades econômicas em relação aos direitos ambientais e sociais. Então, Sueli, por favor, para explicar para a gente a importância do assunto e do projeto. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por participar dessa conversa num tema tão importante e para debater também uma proposição legislativa que pode impactar negativamente toda a nossa política ambiental. O licenciamento ambiental, ele, para mim, ele é a principal ferramenta para prevenir danos ambientais que nós temos na nossa política ambiental. Ele nasce na década de 70 em legislações estaduais, principalmente focando o controle da poluição industrial. Mas, com o passar do tempo, ele é consolidado no plano nacional pela Lei 6938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, como uma ferramenta geral que visa não apenas o controle da poluição industrial, mas o controle da degradação ambiental de uma forma mais ampla, né? Então, todos os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental, eles são objeto, em princípio, de licenciamento prévio, né? Quando o licenciamento surgiu, ele surge muito na forma corretiva, né? Uma série de indústrias que não eram licenciadas e passam por processos de regularização perante os órgãos ambientais, e os órgãos ambientais passam a exigir filtros contra a poluição e outras medidas, mas, em tese, depois de mais de 40 anos aí de aplicação, o correto é que o licenciamento ele é prévio à instalação dos empreendimentos. Então, ele previne o dano ambiental. Isso é muito importante entender. A aplicação tem uma escala enorme, né? Porque você pega de uma pequena indústria numa periferia de uma área metropolitana a uma usina de Belo Monte. Então, a quantidade de empreendimentos que tem que passar por um processo chamado licenciamento ambiental é gigante. Então, é uma ferramenta com uma aplicação muito extensa no país inteiro, e
provavelmente exatamente por isso ela é confundida como uma mera etapa burocrática, e aí que começam os erros, né, Maurício? Porque você vê a licença como um papel a mais que você tem que obter aí perante os órgãos públicos, e não como uma ferramenta para você, assim, projetar e implementar os empreendimentos da forma tecnicamente mais correta possível, considerando os seus impactos tanto na parte de biodiversidade, de fauna e flora, de recursos hídricos, de solo, como também no meio socioeconômico, né? Desde o início da nossa legislação, o meio socioeconômico está entre os elementos analisados no licenciamento ambiental. Isso é muito importante, porque tem empreendimentos que os piores impactos, os impactos mais graves, estão exatamente sobre o meio socioeconômico. Significa a população, sua cultura, seu meio de vida. Então, o licenciamento ele surge com essa preocupação voltada para a saúde das pessoas, né, na década de 70, e depois ele traz uma visão mais ampla da proteção ambiental, né, se alinhando com a Conferência de Estocolmo, em 72, né, e outros movimentos mundiais pela preservação do meio ambiente. Esse projeto, pessoal, 2159 de 2021, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2021 e hoje ele tramita no Senado Federal, em uma tramitação conjunta na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura. Né? Na Comissão de Meio Ambiente, o relator é o senador Confúcio Moura e na Comissão de Agricultura, a relatora é a senadora Tereza Cristina. Né? Depois dessas comissões, se o texto for aprovado, ele iria à plenária do Senado Federal. Havendo alterações no plenário, ele voltaria para a Câmara dos Deputados e o texto final da Câmara dos Deputados iria à sanção. Né? Esse seria o caminho. Sueli, eu me lembro quando o projeto de lei foi aprovado na Câmara, que o então relator do projeto, ele bradava que o projeto de lei poderia liberar 300 bilhões de reais em obras e gerar desenvolvimento econômico, né? Quando, na época, nós víamos que o TCU acabara de lançar um relatório, né, o Tribunal de Contas da União, dando conta de que das mais de 14 mil obras paralisadas no país, naquela oportunidade, em 2021, apenas 1% tinha razão ambiental, né? Então, me parece que esse dado do TCU dialoga muito com essa tua fala, no sentido de afastar de que se trata de um impedimento ao desenvolvimento, quando, na realidade, é o instrumento que viabiliza um desenvolvimento sustentável, que respeita a saúde das pessoas, que respeita a vida das populações tradicionais, dos povos indígenas, comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, mas das pessoas também do meio urbano, do meio rural, enfim, né? Além da questão do meio ambiente, do desmatamento, a questão do clima, né? Nós vemos que quando um licenciamento é mal feito, né, barragens de rejeitos minerais podem estourar, como aconteceu em Mariana. Em 2015, dia 5 de novembro de 2015, pessoal, houve o rompimento da barragem em Mariana, né? Menos de um ano depois, em 2016, foi aprovada uma lei no estado de Minas Gerais, estado da barragem, flexibilizando, afrouxando o licenciamento ambiental. Isso gerou uma reclassificação do empreendimento de Brumadinho, né? Do grau 6, que seria o grau mais elevado, né, de preocupação, e, portanto, seriam aplicados os instrumentos mais rigorosos para sua aprovação, para um grau 4, né, que seria um grau de impacto médio, né, afrouxando esse monitoramento e essas análises prévias por parte do órgão ambiental. Então, esse assunto é muito importante, né? Por exemplo, 95% do desmatamento da Amazônia advém, né, do entorno de estradas, e quando essas estradas são implementadas com um licenciamento frágil, sem medidas preventivas, né, esse desmatamento, a grilagem de terras, tudo isso que a gente vê de ruim acontecer, esses empreendimentos acabam servindo de motor. E também a preocupação com grandes obras que chegam, por exemplo, em pequenos municípios, como aconteceu com Altamira em relação a Belo Monte, que muitas vezes vem a sua população duplicar ou triplicar, não é? E que todos os serviços urbanos, os serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública e tantos outros, né, acabam ficando superlotados e não conseguem mais atender a população. Esse também é o impacto do empreendimento. Então,
Vamos tratar um pouquinho desse projeto de lei, Sueli? Eu queria, assim, uma visão geral, né? Como é que esse projeto surge, se de fato é necessário uma lei geral do licenciamento, e como é que ele está hoje? Como é que ele foi aprovado na Câmara? Qual que é o estado da arte dele? Então, vamos lá. Bom, a ideia de uma lei geral do licenciamento ambiental, ela nasce entre os ambientalistas, né? O Maurício já comentou, a primeira proposta no Congresso Nacional foi um projeto do ex-deputado Fábio Feldman, que inicialmente se propunha a regulamentar o estudo prévio de impacto ambiental, que é uma das ferramentas do licenciamento, né? E depois, no curso do trâmite desse projeto, surgiu a ideia de uma lei mais ampla, preenchendo, na verdade, uma lacuna normativa. Nós não temos uma lei de licenciamento geral para o país, o que nós temos é a previsão da licença como instrumento de aplicação nacional em todo o país, que está no artigo 10 da Lei 6938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, temos 40 anos e um pouco mais do que isso de história, e temos cerca de 40 resoluções do CONAMA, um pouco menos do que isso hoje, tratando de diversos aspectos do licenciamento ambiental, algumas mais gerais, como a 01/1986, que lista os casos de EIA-RIMA sob o ponto de vista do legislador nacional, e temos resoluções para tipologias específicas de empreendimentos. E hoje o que acontece? Nós temos muito conflito de normas entre as normas do CONAMA e a legislação estadual, que está cada vez mais na tendência de flexibilização e de liberou geral, de liberar regras, de simplificar processos. Ninguém é contra simplificação de processos, racionalização, ninguém é contra que licenças sejam expedidas sem demora, não dá para ser de um dia para o outro apertando um botão. Né? Então, a questão não é essa, a questão é que hoje nós temos um conjunto de legislações estaduais que estão conflitando com regras nacionais estabelecidas pelo CONAMA, e o próprio Supremo Tribunal Federal tem se manifestado nesse sentido e garantido a vigência das regras de aplicação nacional. E aí, o que acontece? Nós temos, então, essa primeira proposta no Congresso, do ex-deputado Fábio Feldman, que foi até o final, chegou até o plenário da Câmara, mas hoje nunca foi colocada a voto e hoje está desatualizada. E, em 2004, o ex-deputado Luciano Zica, que foi secretário depois do Ministério do Meio Ambiente, na parte de qualidade ambiental e assentamentos humanos, ele resolveu retomar esse processo, essa ideia de uma lei geral, e propôs. E a partir daí, na Câmara, cerca de 20 projetos começaram a tramitar pensados, foram sendo se unindo, agregados no mesmo processo legislativo, e nós tivemos muitas versões do que seria a futura Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Em algumas delas, na época, eu até era bastante crítica, hoje eu retomaria parte dessas propostas, porque o que foi aprovado pela Câmara é um horror, é um texto que, na verdade, significa a implosão do licenciamento ambiental no país. Ele prioriza dois elementos: a não licença. Então, tem uma lista grande de empreendimentos isentos de licenciamento, com algumas redações inaceitáveis, como melhoramento de empreendimentos pré-existentes, não tem licença, mas tudo pode ser melhoramento. Um bueiro numa rodovia é um melhoramento, um alteamento numa usina hidrelétrica enorme no Rio Madeira também é melhoramento, ou a multiplicação de um aeroporto por 5 perto de uma área ambientalmente frágil também é melhoramento. Todos os empreendimentos de saneamento estão isentos de licença, e o Brasil precisa muito de empreendimentos de saneamento. Nós estamos na Idade Média no tratamento de esgoto, né? Mas isso não significa que você possa isentar de licença. Você pode até assegurar licenciamento prioritário, licenciamento um pouco mais ágil para empreendimentos desse tipo, mas jamais isentar de licença, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto que fica na beira d'água, na área de preservação permanente, que se tiver algum problema em sua concepção, vai significar uma tragédia para o rio. Né? Então, não é o fato de o empreendimento ser importante ou não,
que vai implicar a decisão do que tem licença ou que deixa de ter licença. Isso não faz sentido, não faz sentido. Então, o texto ele libera um conjunto grande de empreendimentos de licença, inclusive praticamente todos os empreendimentos rurais, praticamente todos. E tem empreendimentos rurais que até podem ser isentos, mas não na forma como está no projeto. Não basta na área rural você garantir áreas de preservação permanente, reserva legal, não é isso só que você tem que demandar da agropecuária, você tem toda a parte de fornecimento de água, o que acontece com o lençol freático, contaminação, você tem a agroindústria muitas vezes dentro dos imóveis rurais, que tem efluentes que podem sim ser tóxicos, então, mas a forma como está no projeto é realmente bem de quase nada de agropecuária vai ter licença. E um outro ponto assim, muito negativo do texto é a priorização da chamada licença por adesão e compromisso, a LAC. A LAC é o único tipo de licença em que o empreendedor não entrega nenhum estudo ambiental para o órgão licenciador, nenhum, zero, zero. Ele só preenche uma ficha, normalmente vai ser por computador, e ele vai falar, olha, meu tipo, minha indústria é essa, o tamanho é essa, ele aperta o botão e ele imprime uma série de condicionantes previamente estabelecidas pelo órgão licenciador. Na verdade, o que você faz com a LAC? Primeiro, você elimina a análise de alternativas técnicas e locacionais que estão na essência da avaliação de impactos ambientais. Então, você vai dar ok ou não para o que o empreendedor está pedindo e não vai analisar se ele teria que fazer 1 quilômetro para cima, para baixo, ou se o tipo de tratamento de controle da poluição da indústria deveria ser exatamente o que ele está propondo ou não. Nada disso é analisado na LAC. Você não analisa alternativas. Esse é o primeiro ponto. Outra questão, você joga a análise técnica toda para os órgãos ambientais, que não vão ter a mínima condição de estar com essas condicionantes todas prontas, porque isso teria que valer para um monte de empreendimentos nos mais diversos locais de cada estado, né? Os estados são os grandes licenciadores do país, eles dão mais do que 90% das licenças ambientais. E se o IBAMA já tem problemas de falta de pessoal no licenciamento, as secretarias estaduais de meio ambiente, elas são muito mais deficientes nesse sentido. Então, na LAC, o que você está fazendo é tirando uma responsabilidade do empreendedor, que é de fazer os estudos técnicos, e jogando isso no colo do poder público. E toda a responsabilidade pelo que acontecer vai ficar no poder público. E o empreendedor simplesmente vai ficar com o benefício de ter um licenciamento apertando o botão, né? E não vai arcar com as consequências. Muito se fala que você tem responsáveis técnicos, né, do empreendedor que vão se responsabilizar por cada um dos aspectos dos empreendimentos. Isso não adianta. Na hora que acontece um rompimento de barragem, como em Fundão e Mariana e de Brumadinho, o que adianta ter responsável técnico? O responsável técnico vai pagar pelas mortes? Vai pagar por aquele dano ambiental? Não adianta nada. E, aliás, nessas barragens havia responsáveis técnicos, inclusive de empresas conhecidas internacionalmente, no caso de Brumadinho, atestando que a barragem era segura. Exatamente. Assim, vamos voltar para esses dois pontos que acho que são muito importantes, Sueli. Nós temos chamado esse projeto de projeto da não licença, né? Justamente porque esses dois elementos em conjunto, a dispensa de licenciamento para vários empreendimentos e a licença por adesão e compromisso para a grande maioria dos empreendimentos, faria com que o licenciamento praticamente se extinguisse, né? Com essa finalidade que ele tem, de avaliar previamente os impactos dos empreendimentos, endereçar as soluções, né, mediadas junto com o empreendedor, né, de acordo com as balizas técnicas existentes. No âmbito das dispensas de licenciamento, eu me lembro que o Supremo tem mais de uma, na verdade, são 3 ou 4 decisões tratando deste tema e dizendo com muita tranquilidade, o Supremo de forma unânime, sempre, né, nos últimos 2 anos,
que é inconstitucional dispensar de licenciamento empreendimentos que tenham potencial de impacto ambiental, né? E ali você mencionou a questão das estações de tratamento de esgoto, e vários dos rios brasileiros estão poluídos por um descontrole ambiental em relação a esses empreendimentos, e que são fundamentais, né? A gente tem hoje índices muito precários de saneamento e tal, então nós sempre defendemos a priorização desse licenciamento. Quando vem um empreendimento desse, ele tem que passar em primeiro lugar na fila, né? Porque é uma coisa muito importante, mas simplesmente desregular e deixar que danos ambientais irreversíveis aconteçam com danos à saúde da população, isso seria muito grave. Também vários empreendimentos destinados a tratamento de resíduos, né? Que também geram muita poluição e que estão lá previstos com dispensas de licenciamento, além, né, dos empreendimentos agro-silvopastoris, né, que têm sido responsáveis, entre outros elementos, por grandes desmatamentos. A gente vê nesse ano o desmatamento no Cerrado aumentando bastante em relação aos anos anteriores, né? Além da questão da Amazônia, da Mata Atlântica, que sempre se diz, mas o Cerrado está muito ameaçado, especialmente por empreendimentos agro-silvopastoris, né? Em relação à LAC, é importante o pessoal entender que há uma disputa em relação a essa licença, que para mim não é licença, não é porque não tem análise prévia, mas chamam de licença por adesão e compromisso, que seria uma licença basicamente automática, né? Autodeclaratória, o empreendedor autodeclara suas informações, recebe sem análise humana, sem análise do órgão ambiental, a sua licença e já pode sair operando, né? E isso seria aplicável, isso é muito importante dizer, para todos os empreendimentos que não forem qualificados como de significativo impacto, não é? E dentro da classificação que se faz dos empreendimentos, são pouquíssimos, são raríssimos os casos de empreendimentos classificados como de significativo impacto, são usinas hidrelétricas de grande porte, como Belo Monte, são grandes ferrovias como a Ferrogrão, né? São empreendimentos excepcionais, né? 99% do licenciamento se trata de empreendimentos qualificados como de médio impacto, né? Ou pequeno impacto, né? E o que está previsto no texto, então, que foi aprovado na Câmara, é que tudo, praticamente, passaria a ser licenciado por essa não licença, né? Nós do ISA fizemos um estudo a partir de dados oficiais fornecidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais e verificamos um dado muito grave, né? 86% dos empreendimentos minerários e suas barragens de rejeitos não são qualificados, de Minas Gerais, não são qualificados como de significativo impacto, o que significa dizer que poderiam passar a ter menos controle, menos rigor ainda do que tem hoje, depois de duas tragédias consideradas as maiores tragédias ambientais do país, né? Então, isso para dar um exemplo de qual o impacto que isso pode trazer em termos de proliferação de desastres, de mortes, né, de mais desmatamento, de empreendimentos que induzem o desmatamento. Então, esse é um ponto fundamental, não é, Sueli? A gente, em tese, era contra a LAC como um todo, né? Mas, de alguma forma, se ela fosse aplicada para empreendimentos muito pontuais, pequenos, né, de baixíssimo impacto, baixo risco, talvez pudesse ser aceitável. Talvez você possa comentar um pouco mais sobre isso, Felipe, porque é um ponto muito relevante, né? A LAC ela surge na legislação do Estado da Bahia para algumas tipologias de empreendimentos há muitos anos atrás, já tem um tempo, acho que bem uma década, se eu não estou enganada. E empreendimentos como postos de gasolina, por exemplo, em área urbana, todos os processos são parecidos e você tem várias regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, as licenças muitas vezes são similares, né? Seguir a NBR número XYZ, né? Nesse tipo de situação, se entendeu que podia, que o Estado da Bahia entendeu que podia caminhar para a LAC. Mas mesmo nessas situações, tem estudos do Ministério Público que mostram que há problemas. Há problemas porque essas licenças automatizadas, elas não estão sendo acompanhadas de vistorias. Então, na verdade, você, em casos como esse, em que as licenças são muito parecidas e normatizadas, né, você poderia até debater.
mas você tem que garantir que alguém depois vai ver se o posto de gasolina foi construído seguindo mesmo a ABNT ou não, antes daquele negócio começar a funcionar. Porque assim, isso significa, mesmo nessas situações, né, para licenciamento ambiental, um posto de gasolina não é um empreendimento grande, né, ele envolve risco, né, muito mais do que impacto. Mas, mesmo nessas situações, você pode estar colocando a população em risco, né? Então, no mínimo, teria que ser empreendimentos pequenos, de pequeno impacto, de preferência de baixo risco, e se garantir que o poder público ele vai lá olhar se está tudo certo, porque não faz sentido, gente, deixar isso nas mãos de uma assinatura de um responsável técnico contratado pelo empreendedor, que vai assinar o que o empreendedor pedir para assinar. Essa é a regra. Essa é a regra, a não ser em situações muito absurdas. Muita gente fica, quando se fala em licenciamento ambiental, fica na cabeça com empreendimentos tipo Belo Monte, né, BR-319, grandes empreendimentos, né, as plataformas offshore de exploração de petróleo, né, mas esses grandes empreendimentos, eles são a minoria. É diferente a situação do IBAMA, né? O IBAMA dá cerca de 600 licenças por ano, em média, mas no IBAMA quase tudo tem EIA-RIMA, o estudo técnico mais exigente, tudo é de significativo impacto, raramente se trabalha com empreendimentos pequenos, e eu mesma sempre defendi que empreendimentos pequenos deveriam ficar com os estados. Tem que ser exceção no IBAMA, porque a equipe do IBAMA ela é treinada para empreendimentos muito complexos, né? Então você tem que aproveitar essa expertise, né? Não faz sentido uma equipe do IBAMA licenciando uma pequena extração de areia, por exemplo, né? Sempre tive esse posicionamento. Mas as pessoas leem muito nos jornais esses empreendimentos, notícias e polêmicas sobre os empreendimentos do IBAMA, porque são mega empreendimentos, sempre tem área indígena no meio, tem confusão com quilombolas, tem confusão com empreendedores que não seguem as condicionantes, né? Então, as pessoas ficam achando que o licenciamento ambiental só mexe com isso. Isso não é verdade. O dia a dia do licenciamento ambiental, em grande parte, são processos que não têm EIA-RIMA, que é o estudo mais completo. São processos que você não pega o significativo impacto definido pela legislação. Isso é, como o Maurício falou, isso é exceção, na verdade, nos órgãos estaduais. Mesmo em secretarias municipais de meio ambiente, que mexem com empreendimentos industriais grandes, como São Paulo, entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e CETESB, né? Os órgãos no estado de São Paulo mexem com empreendimentos grandes, mas quando você pega a lista do que teve EIA-RIMA e o que não teve, é uma minoria que tem EIA-RIMA. E na forma como está o PL 2159, tudo que não tem EIA-RIMA poderia cair ou tenderia a cair na LAC, no licenciamento automatizado. Isso o que significa? Que você está implodindo mais de 90% do licenciamento ambiental que se faz no país há 4 décadas. Um licenciamento ambiental que segue o padrão das exigências dos países que realmente têm o que nós podemos chamar de política ambiental. Nós temos no mundo diferentes formas de emitir a licença ambiental, mas o que se exige no país é coerente com o que se exige internacionalmente. Nós não exigimos mais do que deveríamos, né? E não inventamos coisas desnecessárias. Tem países, inclusive, que a coisa é mais complicada. Eu vou dar um exemplo que pouca gente sabe. Nos Estados Unidos, o licenciamento ambiental surge lá, a avaliação de impactos ambientais formalizada em lei surge lá, né? Eles têm empreendimentos que passam pelo licenciamento federal e estadual, duplo. No nosso caso, só uma esfera da federação dá licença. Então, não temos exigências demais. Temos problemas no licenciamento? Temos. Podemos racionalizar processo, manualizar determinadas tipologias de empreendimentos. Eu pedia para o pessoal do IBAMA trabalhar nisso, eles até desenvolveram depois
determinados manuais, para o empreendedor já ter meio saber o que ele vai precisar fazer se ele for implantar uma linha de transmissão, né? Então, você já ter lá os estudos necessários, quais são os passos, quem que você tem que consultar, né? Então, tudo isso pode ajudar. Gestão de pessoal pode ajudar, mas, em geral, os órgãos ambientais precisam de mais analistas na área de licenciamento, nas diferentes esferas da federação. Então, a gente não está dizendo que o licenciamento é perfeito, mas o que se exige legalmente no país não é diferente daquilo que se exige nos países que têm legislação ambiental reconhecida como consistente. Isso tem gente que analisa, o professor Sanches, da USP, no livro Avaliação de Impactos Ambientais dele, que é muito conhecido, ele mostra essa diferença entre os países, mostra que nós temos licenciamento trifásico, muitas vezes, né? Licença prévia de instalação de operação. Temos também bifásico, de só uma fase, mas aí todo mundo fala, mas por que 3 fases? Aí ele fala, olha, mas se somar o que é requerido nas 3 fases no Brasil, é a mesma coisa do que é requerido em 2 fases nos países XYZ. Então, existe essa comparação e não há nada de excessivo nem de inaceitável nas exigências legais que balizam o licenciamento ambiental no país. E tem um problema muito grande do licenciamento, da prática, né? Que acaba atrasando muito a emissão de licenças, as análises, uma reclamação justa dos empreendedores, né? Que na realidade é o sucateamento dos órgãos ambientais, né? Não só do IBAMA, mas aí estamos falando mais especificamente dos estados, né? Que tem, ao longo dos últimos anos, reduzido orçamento, tido queda no número de técnicos para análise dos processos, o número de processos de licenciamento cresce e o número de técnicos cai, o número de recursos, quer dizer, toda a parte de recursos institucionais, humanos, né, toda a capacidade do órgão ambiental vem sendo reduzida e isso não se resolve com uma lei. Né? Não adianta você atropelar um instrumento que é tão importante, né, simplesmente achando que vai resolver o problema eliminando o instrumento. Né? E é importante para todo mundo entender que o licenciamento ele não é extremamente rigoroso com todo tipo de empreendimento. Ele segue uma lógica de proporcionalidade entre o que vai ser exigido no licenciamento e o grau de impacto de um empreendimento. Então, se o empreendimento é de pequeno porte, é um empreendimento que não causa grandes riscos, né? Não causa, não tem o potencial de gerar tantos impactos, tem lá na nossa legislação atual, na Resolução CONAMA 237, no artigo 12, a possibilidade de simplificação desse licenciamento. E é assim que é aplicado em vários, né, praticamente todos os estados do Brasil têm os procedimentos simplificados para empreendimentos menores, né? E são esses empreendimentos simplificados que mantêm ainda a análise humana, análise prévia, mantêm a exigência de estudos ambientais, mas estudos muito menos rigorosos, menores, menos custosos, né? Mas ainda assim mantém um rito de análise prévia do órgão ambiental, né, que acabaria no caso da LAC, né? Ficaria totalmente superada a premissa que rege o licenciamento, que é a análise prévia, análise humana, a partir de estudos ambientais, para determinar as chamadas condicionantes ambientais. Aí eu queria entrar num outro tema com você, Sueli, que é muito importante, que é a questão das condicionantes ambientais, que eu costumo dizer que as condicionantes são o coração do licenciamento. São elas que materializam o licenciamento ambiental, são elas que viabilizam que o desenvolvimento daquela atividade econômica respeite os direitos das pessoas e respeite as questões ambientais, né, estão envolvidas, a questão de poluição, a questão da água, a questão do desmatamento, a depender do tipo de empreendimento, a depender do tipo de local, se é meio urbano, se é meio rural, são as condicionantes que endereçam as soluções para prevenir, mitigar e compensar os impactos. Né? Hoje, todo impacto ambiental tem uma correspondente condicionante para a sua prevenção, mitigação ou compensação. Né? Então, é como se o órgão ambiental e junto com o empreendedor, se preocupasse em que aquele empreendimento trouxesse o menor grau de impacto possível, né, e que pudesse contemplar situações de conflito que podem existir, inclusive reduzindo um dos problemas muito graves, né, que é a judicialização do processo de licenciamento, que acaba levando para uma esfera que não tem aptidão para decidir sobre o tema, né, que é o judiciário, né, temas que são próprios do Poder Executivo, dos técnicos com formação, né, e treinamento na área ambiental para essa finalidade e tudo mais.
Queria que você contasse como é que está hoje, né? Se hoje cada impacto corresponde a uma condicionante, como é que está a previsão lá desse tema das condicionantes no projeto de lei? E, assim, considerando, inclusive, que se a gente vai ter dispensas de licenciamento e licença para adesão e compromisso para a maioria dos empreendimentos, já estamos falando que, na verdade, talvez essas condicionantes fossem aplicáveis apenas aquelas grandes obras, aquelas que a gente está chamando aqui de significativo impacto ambiental, que a Sueli deu vários exemplos, mas, enfim, aquelas obras excepcionais que são consideradas grandes obras de infraestrutura. Bom, realmente, Maurício, as condicionantes são o coração da licença. Quando vem a licença positiva, a partir da página 2 já começa uma lista enorme de condicionantes que devem respeitar essa ordem. Primeiro, a prioridade é prevenir o dano ambiental, depois é mitigar e depois compensar aquilo que não foi coberto ainda, né? Então, existe uma ordem de prioridade. O projeto de lei ele tem uma redação que procura afastar a aplicação das condicionantes relativas aos chamados impactos indiretos. Isso é muito preocupante, preocupante mesmo, porque em muitos empreendimentos, em vários empreendimentos bastante impactantes, os impactos indiretos são os que prevalecem. Então, vou pegar uma BR-319, que é a estrada que vai de Porto Velho a Manaus. Hoje nós temos um licenciamento em curso do chamado trecho do meio, que é um trecho. Essa BR foi construída pelos militares na década de 70 e no trecho do meio ela praticamente não existe para você passar. Quando chover, esqueça, né? Então tá realmente a vegetação tomou esse trecho. E qual é o impacto principal da BR-319, desse asfaltamento, dessa reconstrução do trecho do meio, que todo mundo reconhece? Não tem nenhum técnico que trabalhe com o tema que não reconheça que o principal impacto é o aumento do desmatamento. O estado do Amazonas é um estado muito mais coberto por florestas nativas do que, por exemplo, o estado do Pará, exatamente porque ele não é cortado por estradas. Quando você corta com estradas de fácil trafegabilidade, a tendência é construir ramais, a gente chama espinha de peixe, uma série de ramais para facilitar o desmatamento. Então, isso tem no processo do licenciamento lá da reconstrução do trecho do meio no IBAMA, inúmeras vezes trechos em que os técnicos do IBAMA atestam, não, o principal impacto dessa obra é o desmatamento. Não é o desmatamento no leito da rodovia, é o desmatamento causado pela reconstrução e asfaltamento do trecho do meio. Isso é impacto indireto. E no jeito que está no PL, como está no Senado, 2159, você não obrigaria o empreendedor, o responsável pela rodovia, no caso é o DENIT, você não obrigaria o empreendedor a tomar medidas para que o desmatamento seja prevenido. Porque isso passaria a ser problema dos brasileiros, gente. Quando o empreendedor não toma conta de determinado impacto, quem sofre é a população brasileira como um todo, quem paga são os brasileiros, e o equilíbrio ambiental e o meio ambiente, as comunidades, são essas pessoas que vão pagar o impacto sobre tudo isso, né? 49% das emissões, só um problema, um dos problemas, já lembrando que eu sou do Observatório do Clima, 49% das emissões brasileiras de gás de efeito estufa são decorrentes do desmatamento. A explosão do desmatamento do interior do estado do Amazonas vai contribuir muito para o aumento das nossas emissões. Isso é um dos problemas. Vai contribuir para a degradação ambiental, para desequilíbrio dos meios de vida da população tradicional que está lá, tem uma série de comunidades. Então, assim, você não analisar impactos indiretos é muito complicado. Pegar uma obra como, para sair de Belo Monte, Tucuruí, que é mais antiga. Tucuruí é uma cidade pequena antes da obra. Quando chega uma obra dessas, multiplica em poucos anos o tamanho da cidade por 5, por 10. Né? Isso pode ser considerado impacto indireto. Quer dizer, o empreendedor não vai ser responsável por ajudar a colocar escola, posto de saúde,
é a prefeitura que vai ter que arcar com isso, ela não escolheu ter a obra. Isso vai ser jogado, quem que vai pagar por isso? Quem que vai cobrir a questão dos impactos indiretos? Tem muita reclamação de empreendedor exatamente nessa linha, né? Eu não sei cuidar de escola, eu não sei cuidar de posto de saúde, então não tem que tomar conta disso. Bom, de alguma forma ele tem que ajudar, porque é aquele empreendimento, seja público, seja privado, que está causando, por exemplo, a explosão da população. Então, o artigo que tem no texto aprovado pela Câmara sobre condicionantes é bem perigoso em relação aos impactos indiretos, e eu assim, tenho uma preocupação especial mesmo com os impactos socioeconômicos. Há uma tendência à desconsideração daquilo que pode parecer política pública. Então, a gente escuta muito nas reuniões, Maurício sabe disso. Eu não sou obrigada a fazer política pública, meu negócio é fazer hidrelétrica, né? Mas vai ter que ajudar, né? Então, essa é uma parte realmente frágil do texto e que tem que ser trabalhada. Isso é muito preocupante, né, Sueli? Porque, primeiro, na realidade, nunca se exige que o empreendedor toque a escola, que ele faça a fiscalização ambiental, mas ele tem que custear, por exemplo, a construção de uma escola, ou ele vai custear a instalação de um novo posto de fiscalização do IBAMA para evitar o desmatamento e a grilagem de uma estrada, não é? E isso, na realidade, o que o texto faz o empreendedor não tem responsabilidade nenhuma, não vai custear nada, entendeu? E o município arque dentro do seu parco orçamento com esse aumento populacional de 10 vezes, que o Estado arque, né, com a questão de segurança pública, etc. Enfim, né, que todos esses custos serão incorporados ao poder público. Na realidade, é o dinheiro, é o recurso que nós pagamos de imposto, né? E que deve ser bem manejado pelo poder público, que já falta hoje no país, né? Para as políticas públicas, para o desenvolvimento social, e isso vai acabar sendo destinado para esse tipo de impacto, né? Que é causado pelo empreendedor. E aí é importante também trazer o professor Luiz Sanches, né, na sua lição em que ele corrobora isso que você disse, né? Ele diz que, na verdade, essa classificação de impacto direto e indireto, né, vamos dar o que é um exemplo de impacto direto, só um exemplo para você entender, né? Impacto direto de uma hidrelétrica é a redução da quantidade de peixes de um determinado rio, né? Impacto indireto é a população que fica abaixo da barragem, que vive, uma população ribeirinha, uma população indígena, uma população que vive majoritariamente de comer peixe, né, vai ter um abalo na sua segurança alimentar. Isso seria o impacto indireto. O professor Sanches, na verdade, fala que essa é uma mera classificação teórica, né, para poder endereçar melhor esses problemas dentro das condicionantes ambientais, né? Então, na realidade, não existe um grau de importância, o impacto direto não é mais importante que o indireto. Vai depender do caso concreto, como disse a Sueli no começo da fala dela. Tem muitos empreendimentos que têm impactos indiretos muito mais relevantes do que aqueles considerados diretos, né? Então, esse é um ponto muito importante mesmo. E aí, Sueli, você tratou do tema das mudanças climáticas, né? E eu queria também puxar a questão da água, porque nós estamos vivendo uma situação em que os impactos das mudanças climáticas, da emergência climática, já estão sendo sentidos hoje, né? E dentro do Brasil. Nós estamos falando de uma situação que aconteceu na Indonésia, uma grande cheia no Paquistão. Não, a gente está tratando aqui de uma situação absolutamente excepcional no Rio Grande do Sul, e nós estamos vendo leões marinhos na frente de cachorros em áreas urbanas, né? Nós estamos vendo dezenas de pessoas morrendo, milhares de pessoas desabrigadas, né, danos diversos à população e ao próprio erário público. Tá precisando destinar recursos emergenciais para lidar com essas situações e também as secas, né? Nós temos imagens fortíssimas da seca no Rio Amazonas, né, que acabam trazendo prejuízos gravíssimos para a população local, né, que depende do rio, inclusive para fins de deslocamento, né? Tivemos em 2021 a maior seca desde o início das medições, há 93 anos, no Rio Paraná, que é um dos principais rios brasileiros, relevante
para energia, para agricultura, para todos os tipos de uso de empreendimentos, para abastecimento público, né? Então, o rio praticamente secou, né? E como é que o projeto de lei trata da questão das mudanças climáticas e também a questão das águas, né? Queria saber, você contasse para o pessoal como é que isso está Olha, tratado. começando pelas águas, há um dispositivo que vem sendo debatido em todo esse processo, que diz respeito à outorga do direito de uso dos recursos hídricos e também à manifestação dos municípios sobre a questão do uso do solo, né? O município dá uma certidão falando aqui pode ter uma indústria, que não é uma zona exclusivamente residencial, por exemplo. E o texto aprovado pela Câmara, que está hoje no Senado, ele simplesmente exclui esses dois controles sobre os atos autorizativos na área de gerenciamento de recursos hídricos e sobre a gestão municipal, territorial, né, que cabe ao município. Ele exclui isso e fala assim, isso não tem nada a ver com licenciamento ambiental, mas tem, gente, tem, porque não faz sentido, por exemplo, o IBAMA autorizar uma mineração de minérios nucleares. Eu tenho até um exemplo específico de um processo que eu trabalhei quando estava na presidência, quando não, você sabia, os técnicos sabiam que se você implantasse aquela mineração, o município, a cidade do lado, ficaria sem água, porque é um tipo de mineração que precisa de muita água. E aí, eu nem vou falar exatamente qual empreendimento, vou preservar o prefeito, mas o prefeito na minha frente estava pedindo, por favor, para dar licença, e ele sabia que ia ter problemas de fornecimento de água na área urbana. Então, você tem que estar com esses documentos inseridos no processo, né? Não faz sentido um órgão ambiental estadual dar uma licença ambiental para uma indústria e, quando ele vai verificar, é uma área que o município, o plano diretor de desenvolvimento urbano do município não admite indústria. Então, não faz sentido, não faz sentido, né? É uma parte, realmente é um artigo só, mas eu acho que não tem sido dada a devida atenção à importância da conexão com a questão hídrica e também com a questão da gestão territorial municipal. Em termos de mudança climática, a resposta é fácil. Eu acompanho esse processo desde 2004. Eu tentei várias vezes, e outros técnicos da área ambiental da consultoria legislativa da Câmara também tentaram, incluir em algum lugar a palavra clima nos textos. Só isso, clima. As condicionantes podem prever medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima. As condicionantes podem pedir cálculo monitoramento do cálculo de emissões, né, de gás de efeito estufa. Não era uma revolução no texto, não, gente. Coisa simples, tá? Nunca conseguimos. Há uma reação muito grande do setor empresarial, dos representantes do setor empresarial no Congresso, a qualquer menção à questão climática. Isso em plena crise climática, porque nós tentamos isso em 2021, quando o texto estava sendo votado na fase final na Câmara, e também não conseguimos, né? Então, é uma omissão deliberada. Há avisos de vários técnicos, há avisos dos participantes de audiências públicas que tenha ocorrido no processo, de que seria necessário integrar a questão climática. Alguns órgãos até fazem, mas tem muita reação do empreendedor quando tentam fazer isso, colocar medidas ligadas mais estritamente a clima, né? É uma omissão grave no processo, no meu entendimento. Um olhar para trás, né? Julho foi o mês mais quente da história no mundo, né? No mundo. É como se o mundo estivesse com febre, né? E a gente fingindo que não vê, né? É um absurdo. Uma febre que é permanente, está aumentando, né? E enquanto os nossos representantes no Congresso, deliberadamente, numa lei do século XXI para regular a questão ambiental
em relação aos empreendimentos, sequer prevê a necessidade de estudos para avaliar o impacto climático, né, desses empreendimentos. Então, é realmente uma coisa muito grave. Eu chamaria também a atenção para um aspecto muito grave, que é relacionado às chamadas áreas protegidas, né? Estamos falando aqui das terras indígenas, dos territórios das comunidades quilombolas e também das unidades de conservação, né, que nós temos, que basicamente são as áreas em que mais protegem a vegetação nativa, as nossas florestas, né? Basta ver o mapa lá no Instituto Socioambiental, temos alguns mapas de desmatamento que mostram isso, né? As áreas em torno de áreas protegidas, de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, estão totalmente detonadas, né? Desmatadas, legal ou ilegalmente, né? E as áreas protegidas são essas áreas que a gente chama de segurança, áreas de segurança climática, né? O projeto de lei, ele prevê que apenas serão considerados, para fins de análise no licenciamento, as terras indígenas homologadas, né, os territórios quilombolas titulados, né, em relação às comunidades tradicionais, e quando, na realidade, a aprovação desse texto dessa forma estaria duplamente punindo essas comunidades. Porque, primeiro, elas têm direito ao território, conforme a Constituição, e o Estado ainda não terminou os processos da FUNAI, da Fundação Palmares, do INCRA, para titular essas áreas definitivamente para as comunidades. Elas estão aguardando mais de 30 anos esse processo ser concluído, né? E além de ter essa omissão do poder público, ainda vão ser consideradas inexistentes para fins de um licenciamento ambiental. Então, se tiver uma comunidade indígena aonde quer ser instalado o empreendimento, né? Mas se a terra não for homologada, a terra dela não for homologada, é como se não existisse. Me lembro do caso aqui da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, né, que teve o licenciamento negado à época por conta da existência da comunidade indígena, que é uma comunidade da etnia Munduruku, né? Mas a terra indígena ainda não estava homologada, ela estava em processo de análise ainda na FUNAI, né? E esse empreendimento ele alagaria a aldeia onde mora aquela comunidade. Não é parte da terra indígena. Estamos falando da água vir onde na casa das pessoas, né? É, Só que isso estava sendo desconsiderado no licenciamento porque essa terra não estava ainda reconhecida pelo Estado. Então, você imagine a gravidade de colocar isso numa lei, né, em que essas comunidades teriam um impacto, né, e isso, inclusive, vai gerar uma judicialização generalizada, porque os direitos dessas comunidades estão garantidos pela Constituição Federal. O Supremo hoje está julgando, no momento em que gravamos esse podcast, o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão dos direitos indígenas. O Senado Federal pode apreciar em breve a questão também do marco temporal, né? Então, nós temos ali um conjunto de retrocessos muito grave. Perto de 30% dos territórios indígenas ainda não está definitivamente homologado, para vocês terem uma ideia, né? E nos territórios quilombola tem uma diferença de metodologia nas análises, mas entre 80% e 90% dos territórios quilombolas não estão ainda titulados, estão em processo de, né? Então, isso traria um impacto muito grande para as comunidades. Também, E a Constituição não fala em direitos a terras homologadas ou tituladas, é direito mesmo, a terra originária, né? A terra em que historicamente essas comunidades estão, né? exato, e o A Supremo, Constituição inclusive, não exige papel. o Supremo, em vários julgados, já pacificou esse entendimento. Hoje, os ministros estão dizendo isso, inclusive, reiterando, né, de que o direito dos povos indígenas às suas terras tradicionais independe do ato do Estado de reconhecimento, independe da Isso. homologação. Esse direito é originário pela Constituição Federal. Então, esse processo do Estado de homologar, de reconhecer uma terra indígena, é o que eles chamam de meramente declaratório. Eles declaram um direito que já existe. Isso. Então, simplesmente, esse projeto é inconstitucional nesse É, ponto. Agora, queria que você contasse para a gente, Sueli, os impactos também nas unidades de conservação. Como é que está o texto em relação a essas áreas que são muito importantes para nós, e é inclusive bem para fins de sério. regulação climática? Porque a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, 9985 de 2000, ela tem um artigo, o artigo 36, que fala que quando o empreendimento afeta a unidade de conservação, o órgão gestor da área protegida ele tem direito de veto.
Ele não é uma, ele não é uma, eles não fazem uma mera oitiva, né? Então tá um licenciamento do IBAMA. O IBAMA ele não só pede para ouvir o Instituto Chico Mendes nesses casos. O Instituto Chico Mendes, no caso de áreas protegidas federais ou o órgão gestor de uma UC estadual, o Instituto Chico Mendes vai ter o poder de vetar o empreendimento e tem que ser assim. E tem que ser assim, porque o IBAMA não pode impor um empreendimento numa área que é gerida por uma outra organização. Né? Então, não faz, tem que ser assim como está na lei hoje. Né? O projeto ele reduz o poder não apenas dos órgãos gestores de UC, mas também dos órgãos que trabalham com os direitos indígenas ou com os direitos dos quilombolas ou da parte de patrimônio histórico também. Então, ele busca reduzir esse poder, principalmente no caso de unidades de conservação, onde a lei expressa que o poder é de veto mesmo, isso significaria um retrocesso gigante. Outra coisa é que nas áreas protegidas o texto é confuso e ele quase fala: olha, o órgão só se manifesta quando o empreendimento está em cima da área protegida. Não faz sentido, gente, porque em cima da área protegida normalmente ele vai precisar até de lei para ser realizado, porque a Constituição fala que para você reduzir o tamanho de uma unidade de conservação ou diminuir o grau de proteção, você precisa de autorização do Congresso ou de autorização da Assembleia Legislativa do Estado, no nível que a UC foi criada. Então, o texto, ele é nonsense, ele não faz sentido, gente, porque, assim, em qualquer empreendimento que afete a unidade de conservação, o órgão gestor da UC tem que ser ouvido, tem que participar do processo, tem que participar do processo decisório mesmo, né? Realmente essa parte do que a gente chama autoridades envolvidas é um termo estranho no texto, mas são todas aquelas autoridades que se manifestam no processo que não são o órgão licenciador, né? Então é a FUNAI, voltou para a Fundação Palmares, né, Maurício, a questão dos quilombolas, ou ainda está no INCRA? Está meio a meio. Está meio a meio? INCRA, barra Fundação Palmares, porque isso tem variado conforme o governo Bolsonaro tirou da Fundação Palmares. A parte de UCES, a parte de patrimônio histórico, todo esse capítulo, na verdade, do texto que está em pauta, ele é inconstitucional para mim. Inconstitucional, assim, em vários dispositivos do capítulo. Não tem como, eu acho que não tem como sobreviver assim, em pouco tempo cairia numa liminar no Supremo Tribunal Federal, porque o grau de inconstitucionalidade é explícito, ela tem, assim, é muito forte, né? É uma verdadeira cara de pau escrever o que está escrito lá nessa parte da manifestação das autoridades envolvidas. A fragilidade jurídica é imensa. E a Sueli está falando que o projeto é inconstitucional nesse ponto também, né? Não com base apenas no que ela tem de análise, que já seria suficiente, mas com base nas decisões que o Supremo tem dado ao Isso. longo da história a respeito dessas temáticas, né? Então, a fundamentação que a Sueli está utilizando é a própria interpretação utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, historicamente, em teses já consolidadas, né? Inclusive, tem um outro tema que é bastante grave, a gente tem falado da saúde aqui bastante, mas a análise do Ministério da Saúde, quando há um empreendimento que pode causar, por exemplo, aumento de malária, né, pelo desmatamento, etc., o Ministério da Saúde tem que fazer uma análise, né? Mas eles estão eliminando isso do projeto de lei, simplesmente eliminando, simplesmente eliminando. E, na realidade, a gente hoje poderia passar horas discutindo os retrocessos, porque, na realidade, a gente trouxe aqui apenas o que é mais grave, não é? Tem muitos outros temas, né? Como, por exemplo, a questão das licenças corretivas para aqueles que estão ilegais, irregulares. Tem o tema da responsabilidade civil dos bancos. Os bancos teriam isenção completa de responsabilidade quando financiam um empreendimento que causa dano ambiental, que causa danos à saúde das pessoas. Tem a questão de que os estados poderiam simplesmente dizer se o empreendimento é passível de licença ou não,
conforme os governos vão passando e podem mudar esse entendimento sem respeitar qualquer lista mínima. Hoje existem listas mínimas nacionais, né, que devem ser respeitadas pelos estados. Enfim, uma série de outros retrocessos que acredito que a gente não vai ter tempo de tratar aqui. Convido todo mundo que se interessar por esse tema para acessar o site do Observatório do Clima, do Instituto Socioambiental. Nós recentemente lançamos uma nota técnica que foi assinada pelas duas instituições, né, que Sueli e eu elaboramos, analisando ponto a ponto de cada um desses aspectos que precisam ser alterados. Né? Eu acho que é importante dizer também, né, Sueli, que esse é um projeto que tem conserto, na verdade, porque o tema ele é passível de composição se houver uma certa razoabilidade em torno dessas questões que a gente está colocando, né? Vamos respeitar as decisões do Supremo, vamos trazer uma ponderação aqui para essa questão das condicionantes, porque isso vai gerar problema para o próprio empreendimento, vai gerar judicialização. Então, todos esses pontos têm solução, nós estamos ali sugerindo várias soluções de intermediação dos interesses que estão envolvidos, né? Enfim, convido todas e todos a lerem esse material que a gente preparou com muito carinho, né? Um E abro a conjunto de palavra para a emendas, né, Sueli, Maurício? se a Sueli quiser fazer as considerações finais aí antes da gente encerrar. Só completar essa parte final, tem um conjunto grande de emendas já protocoladas no Senado Federal, que se nós fizermos uma composição dessas emendas, não digo que corrige tudo, mas pelo menos os problemas mais graves são enfrentados de uma forma tecnicamente consistente. E aí, nesse estudo, nós apontamos exatamente quais são as emendas que podem corrigir esses problemas, e a esperança é que os senadores realmente, que nossos senadores prestem atenção e aproveitem o material que foi produzido por eles mesmos, né? E não simplesmente assinem embaixo a partir de pressão de determinados grupos empresariais, e não são todos, porque tem grupos empresariais que estão preocupados com a fragilidade, com a insegurança jurídica que vai ser gerada com essa lei, né? Mas que os senadores tomem a melhor decisão possível, considerando esse conjunto de emendas que pode ajudar a melhorar o texto final. Perfeito. Eu queria chamar a atenção também que nesses temas de grande relevância, né, quando o parlamento vai analisar um tema desse, é muito importante o engajamento e o envolvimento das pessoas, né, que marquem os seus senadores, os seus parlamentares, né, que exponham nas redes sociais as suas preocupações, que organizações de todos os campos emitam as suas notas contrárias ao projeto, né, para que a gente possa ter condições políticas, né, sabendo das dificuldades da composição do Congresso Nacional hoje. É muito importante, né, que esse direito, que é um direito da coletividade brasileira, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá no artigo 225 da Constituição, que essa coletividade, que a sociedade brasileira defenda esse direito, porque a árvore não vota, né? E não conseguimos ter uma bancada muito grande ainda, né? Ambientalista. Oxalá a gente tenha na próxima legislatura uma bancada muito maior, né? Que a gente tenha mais força, mas hoje as bancadas que estão bancando esse projeto de lei são maiores e mais poderosas. Então, a pressão de fora para dentro é muito importante, né? E isso não só em relação ao licenciamento ambiental, eu diria em relação a todo o pacote da destruição, que é um termo que a gente cunha a vários projetos de lei, né, propostas legislativas que impõem retrocessos muito graves, né? O projeto de lei a respeito da questão indígena, que acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, incluindo o marco temporal e outros absurdos gravíssimos, por exemplo, contatos forçados com povos indígenas isolados, tem absurdo de todo tipo nesse projeto, e eles estão querendo votar. Vamos ver, assim, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, talvez já tenha sido aprovado, né? Querem tentar aprovar no plenário ainda hoje, né? Então, tem a questão indígena, tem a questão dos agrotóxicos, que está na iminência de uma aprovação também para uma nova lei, que, na verdade, vai liberar geral, vai trazer a possibilidade de que produtos cancerígenos sejam colocados, sejam utilizados. Isso vai para a mesa do povo brasileiro, né? Nós temos o projeto de lei da grilagem, nós temos os projetos de lei de enfraquecimento do Código Florestal. Todos esses projetos de lei, né, tramitam a passos largos no Congresso Nacional. Muitos deles, como é o caso do licenciamento, né, já foram aprovados pela Câmara dos Deputados, faltando apenas o Senado Federal para que vá à sanção do presidente da República.
E aí a situação inusitada que a gente vai ter, né, possivelmente, é que o presidente Lula vai estar com vários projetos de lei, com os mais graves retrocessos que já foram aprovados na nossa sólida legislação ambiental, com o ônus político de vetar ou sancionar, e isso depois vai gerar uma judicialização. Quer dizer, muitos desses temas teriam solução se houvesse uma ponderação, uma intermediação, uma razoabilidade, né? Mas tentaram se aproveitar de um momento político de fragilidade, né? De um momento de pandemia, inclusive, que nós vivíamos, né? Em que a sociedade não podia estar no Congresso Nacional para se manifestar, para aprovar esse projeto na Câmara. Então, esse projeto tem que ser corrigido. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a se engajar nesse debate dos temas socioambientais no Congresso Nacional, né? Eu agradeço a audiência, agradeço a atenção de todos vocês, agradeço especialmente a Sueli, né, que trouxe ali explicações fantásticas sobre os problemas desse projeto. E se você gostou desse conteúdo e dessas informações, fique ligado nas redes sociais da Frente Ambientalista. Toda semana o podcast vai trazer um assunto diferente para você ficar por dentro dos temas todos que nós tratamos na Frente Parlamentar Ambientalista. Então, um grande abraço a vocês que nos acompanham e até a próxima.